gente podia pedir para o André fazer para a gente a prece inicial. Estava pensando nele mesmo. Então, telepatia. Com certeza. Querido Mestre Jesus, não importa, Senhor, qual a dor, qual a dificuldade, qual a distância. Quando lembramos do Senhor, nos unimos a Ti e unimos-nos mutuamente, Senhor. Porque o amor que o Senhor emana a todos os nossos corações nos inspira ao conhecimento e, consequentemente, a vivência do conhecimento do Teu Evangelho e do Teu amor. Queremos, nesse instante, Senhor, pedir-te que inspire os jovens companheiros que irão fazer o estudo para nós, que eles possam ser inspirados neste assunto tão importante: solidão, medo, coisas que fazem presente a nossa vida mais intensamente neste momento, mas que representam uma grande oportunidade de superação, uma oportunidade de superação. Senhor Jesus, abençoa-nos a todos reunidos e a todos aqueles que gostariam, poderiam estar, mas se veem impedidos de estarem conectados a nós nesse momento. Que possamos todos aproveitar intensamente a alegria de nos unirmos neste ideal, que é de nos conhecermos e de nos amarmos em Cristo. Desta forma, Senhor, iniciamos a nossa reunião, agradecendo e participando do seu amor. Que assim seja. Antes de eu passar para Samuel, eu gostaria de mais uma vez, agradecer a participação de todos os coordenadores que estão aqui já, de várias mocidades. Agradecer a presença dos nossos jovens, estou vendo o filhinho aí de André ao lado dele, muito bonitinho. E que todos sejam bem-vindos, que vocês tenham espaço, se não quiser fazer a pergunta oralmente, que faça pelo chat, mas não tenha vergonha de participar. Nós estamos aqui todos na mesma situação, querendo refletir sobre esses dois assuntos. Então, vamos aproveitar esses momentos da melhor maneira possível. Boa noite aí para todos. Lucas, Gustavo e Brenda, é de vocês. Gustavo, Brenda. Estava me organizando aqui, foi mal. Vamos embora. E aí, vai começar, Gustavo? Tanto faz. Pode ser eu, pode ser você, não sei. Por mim, tanto faz também. Deixa eu me organizar aqui, gente, porque eu vou precisar olhar um documento aqui. Vai ficar um pouco difícil. Qualquer coisa vai no Paroinha pra gente. Não tem problema não. Bom, gente, vou começar. E a gente vai tentando elaborar uma dinâmica aí. Estou vendo o pessoal do Maria Frank aí em peso. Feliz de ver o pessoal, Lorena, Sérgio tá aí, que eu acho que eu vi o nome dele aí. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Show. Peraí, só silenciar o celular aqui para não obter distrações. Pronto. Então, o nosso tema de hoje é sobre medo e solidão. Como o Samuel falou, e a gente está baseado no livro de Joana de Anjos, psicografado por Divaldo Franco, O Homem Integral. E eu queria começar falando em relação à definição de medo. Entendeu? Eu acho que é muito importante a gente começar com a raiz da palavra, com a definição, o que é aquilo ali que a gente está falando. E daí eu fui pesquisar e eu vi que medo tem diversas definições. Uma delas o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrando pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. E fala também que o pavor é a ênfase do medo. Enfim, todas as definições elas meio que concordam entre si,
elas acabam chegando a um denominador comum em relação ao medo. E como a gente estava fazendo esse estudo, foi um pouco difícil para mim. Eu tenho que confessar que eu tive medo. E aí eu recebi dicas e comecei a pensar quais medos me afligiam, entendeu? Que tipos de medos eu sentia, que tipos de medo existem. E a gente começa a refletir por que tudo isso cai nas nossas costas, por que isso está na nossa vida hoje em dia, entendeu? Na nossa rotina, como foi falado semana passada. O medo, ele é causado por fatores sociológicos e também psicológicos em questão tipo da nossa vivência, entendeu? Eu listei alguns medos aqui, mas vocês também podem ficar à vontade para, de repente, vocês apontarem alguns medos de você. E vamos lá. Em questão do medo da atual situação. A gente está vivendo uma situação de pandemia, né? Como todo mundo sabe. E o mundo todo está parado, o que é uma situação muito difícil para todo mundo. A gente não está tendo uma rotina e a gente tem muito medo do que vai acontecer depois disso tudo, entendeu? Como que as coisas vão ficar. A gente não sabe se a gente tem um futuro certo. A gente vive um dia após o outro e a gente não sabe como que vai ser tudo isso. Então, diante desse estado de calamidade pública, global, né? Todo mundo mobilizado, todo mundo dentro das suas casas, todo mundo temendo o novo futuro, a gente acaba desenvolvendo vários medos, entendeu? E um dos medos que, assim, me aflige bastante, e eu acho que muitas pessoas aí devem ser afligidas por esse medo, é o medo de perder alguém especial, entendeu? De perder algum familiar, porque a gente convive, né? Convive com pessoas no dia a dia, né? A gente tem nossa mãe, nosso pai, nossos filhos, nossos irmãos. E aí a gente fica pensando muito como que tudo isso vai resultar na nossa família, entendeu? O que nossa família está correndo em relação a isso, entendeu? Como que eles estão se protegendo. Eu, por exemplo, estou sempre ligando para minha mãe, entendeu? Preocupado, vendo, sabe, se ela tá bem, porque é um medo que me aflige, entendeu? Eu tenho muito medo que alguma coisa aconteça com ela, e isso acaba me deixando bem apavorado, né? Só um minutinho. Brenda, está me ouvindo? Tá, né? Sim. Você quer falar um pouquinho? Respeito de medo? Como você estava dizendo sobre o medo, ele acaba que é algo irracional. A gente tem medo do futuro, mas... E temos medos também que são frutos da nossa própria imaginação, mas que são improváveis. Por exemplo, é muito comum, nessa situação atual do mundo de violência, nós temos medo de sair de casa, por exemplo, medo de sair na rua, ou às vezes isso acaba prejudicando também em nossos trabalhos, nossos trabalhos também de caridade, nossos estudos. Então, acaba que o medo te impede de que você... E o medo é uma das nossas emoções básicas, né? E acaba que é uma coisa irracional que vai dominando a gente, e essa falta de autoconhecimento, de introspecção, vai gerando esse medo e, consequentemente, também gera o sentimento de solidão, de estar só. Principalmente nesse cenário atual, Joana de Ângeles diz que a solidão é atualmente um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. E o que isso pode causar? A tristeza, ela interfere no nosso bem-estar e traz doenças também para o nosso próprio corpo, como estresse, depressão. Imaginem só quantas pessoas já sofriam desses problemas.
antes dessa pandemia e como elas estão agora. Lamento se sentindo mais sós ainda, sabe? Então, eu queria jogar uma pergunta, na verdade. Acho que todo mundo que sofre de depressão ou sofre de ansiedade, porque são problemas muito comuns. E eu queria jogar a pergunta de: vocês têm conhecidos que sofrem desse sentimento de solidão, que é uma coisa patológica, né? Quando gera depressão e a ansiedade, vira uma coisa patológica. A diferença, assim, entre solidão e solitude é que a solitude é esse autoconhecimento de si próprio, esse olhar para dentro de si. O que eu posso mudar dentro de mim? O que eu posso mudar para fazer o bem para outra pessoa? E a solitude é vista como algo bom, algo benéfico. É diferente da solidão, de quando você se sente só. Muitas das vezes a gente vê também pessoas famosas no mundo hoje dessa tecnologia, por exemplo. A gente é bombardeado de coisas, de influências falando que você tem que ser o melhor, que se você não for o melhor, você não é ninguém. Enfim, hoje essa coisa de ser influencer é uma coisa tão perigosa e, ao mesmo tempo, é uma coisa que pode ajudar tantas pessoas, porque os influencers, essas pessoas que geralmente estão rodeadas de outras pessoas, são pessoas que só buscam poder e benefícios próprios. O ser humano está o tempo inteiro buscando coisas coisas que a gente não vai levar depois, que é poder e dinheiro, sabe? Então, muitas das vezes, por exemplo, famosos acabam em uma depressão, sozinhos. Eles estão rodeados de gente, mas eles se sentem sozinhos por conta de realmente não serem coisas que supram o espírito, a alma, e sim coisas materiais, coisas em questão de poder e de dinheiro. E eu queria citar aqui também que, por exemplo, a solidão é uma coisa tão perigosa que acaba por causar doenças físicas também. Por exemplo, ela desregula os hormônios, como eu anotei algumas coisas aqui: serotonina, adrenalina e cortisol, que se atuam diretamente no nosso controle de humor, no nosso controle físico e no nosso controle para que a gente durma bem. Então, isso vai se juntando e tornando uma coisa tão, tão grande que, às vezes, a gente perde o controle e geram essas doenças graves. Também pode causar pressão alta, diabetes, propensão a ter câncer, estresse, ansiedade, insônia. Enfim, eu queria jogar a pergunta que eu estava falando antes. Vocês conhecem pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade, e se fazem para que essas pessoas não se sintam assim, não se sintam sós? O que você faz pelo outro para que elas se sintam bem? Alguém pode responder? Todo mundo caladinho. Boa noite. Eu vou tomar a iniciativa e responder essa pergunta. Meu nome é Gabriel, sou do Grupo Espírita Couto Pedro. E, com base na pergunta feita, eu sou aluno do IPES e lá eu faço licenciatura em Ciências e Física. Eu tenho uma amiga que estuda na mesma classe, acho que não tem como eu dizer o nome dela aqui, mas ela, se não me engano, atualmente, esse ano ela fez 19. Ela entrou na mesma turma que eu com 16 anos, no ensino superior. E com o tempo que eu fui a conhecendo, eu percebi que em momentos de ansiedade, de estresse que ela passava, prova, avaliação, seminário, entre outros, eu percebi que ela, escondido, bebia Rivotril, líquido, ou em dose. Ela ingeria na hora e grog ela fazia prova, apresentava, e como ela é muito inteligente, mesmo grog ela saía muito bem. E em uma das poucas oportunidades que eu tive de conversar com ela sobre isso, ela não gosta muito de falar, ela mesmo já assumiu para mim que para dormir ela tem que tomar remédio.
Ela não consegue dormir sem nada. Ela tem que tomar remédio para dormir. E em outras oportunidades que eu tive de também trabalhar com ela ou estar com ela, também percebia o quão ansiosa ela é. Hiperativa, acho que não é. E ela também já me mostrou que, numa das poucas vezes que foi num psicólogo, o psicólogo falou que ela possuía depressão. Eu já cheguei a convidar ela algumas vezes para frequentar o grupo espírita, conhecer a casa, gerar oportunidade, né? Mas ela acabou que não recusou, porque ela falou que já é católica, tem a religião dela, não acha correto em outros lugares. E apesar disso, ela continua ainda neste lugar, que é consumindo remédio e etc. É uma pena, eu me entristeço muito por ver uma pessoa tão querida, tão inteligente, sério, ela é muito inteligente, já se tornando literalmente um dependente químico, a ponto de ter que tomar remédio para simplesmente dormir. Oi, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Eu sou a Cristina, sou da Mocidade do Caminho Esperança e eu sofro de ansiedade e depressão. E a maioria dos meus amigos tem ou ansiedade ou depressão, alguns têm bipolaridades e outros transtornos. E, tipo, não é fácil, é complicadíssimo nessas horas, até porque, isso já é bem pessoal mesmo, eu tendo a me auto-isolar nos meus momentos de crise. Então eu gosto muito e é muito legal quando eu vejo que, tipo assim, geralmente meus amigos já sabem quando eu tô mal. Aí eles tentam fazer qualquer coisa, por menor que seja, pra me distrair. E sempre que eu vejo que eles estão assim também, eu tento fazer a mesma coisa. Sempre puxar eles pra, vamos ver uma série, não, mas esse assunto aqui que é legal, que é maneiro. Qualquer coisa que, mesmo que pareça banal e boba, faça com que ele se sinta menos só e desanuvie um pouco essa nuvem pesada que fica na nossa cabeça. Perfeito. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu, Elisângela, sou da Casa Espírita Caminho Esperança, lá da Mocidade, e como o Cris falou, eu acho que para tentar amenizar o medo das pessoas que sofrem, né, com esses problemas, eu acho que, primeiramente, o ideal é você mostrar para ela que você está ali com ela, disposta a ouvir o que ela tem a dizer. Eu acho que mais o ouvir do que falar, mais precisamente, porque eles precisam se sentir menos apontado ou menos julgado. Acho que como a maioria dos meus colegas que tem esse tipo de problema, eles se sentem, né? Mais a necessidade do ouvir, do aconselhar, do mostrar que você está ali apoiando e sendo companheiro. Eu acho que isso é fundamental para que eles consigam ver uma luz, talvez no meio de um monte de problemas que eles sofrem, que eles estão passando, que estão sendo criticados ou julgados. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Oi, Brenda. Tudo bem? Eu sou o André, sou evangelizador do Jonadá, né? Eu queria fazer umas observações sobre esses dois sentimentos, medo e solidão, no sentido positivo, né? A gente está falando do medo, hoje nós passamos por um medo muito grande por causa do corona, essa coisa toda. Mas o medo ele tem um papel, eu aprendi muito isso naquele filme Divertidamente, né? Quando tem aquelas, quem assistiu, vê que tem as emoções negativas e que eles fazem parte na construção da psicologia do personagem das pessoas, né? Então, o medo ele tem um papel muito positivo, né? Se eu vou atravessar uma rua, ela é perigosa de atravessar, eu tenho medo de ser atropelado, eu começo a prestar atenção nas coisas que podem me atingir. Então, a questão toda é quando o medo passa a ser aquela coisa focada, você perde a noção do todo e foca só nele. É um processo de quase de uma espécie de auto-obsessão, vamos assim dizer, né? Então, o medo a gente pode usar para a gente aprender muito com ele, né? Ao invés, porque o que acontece é que muitas vezes as pessoas têm medo de alguma coisa ou de alguma emoção, de algum sentimento,
E ao invés de procurar enfrentar o sentimento, ela foge. Ela procura uma saída e nunca enfrenta aquilo. E por isso que muitas vezes os riscos ficam grandes demais, né? Eles parecem ser tão apavorantes, né? Da mesma forma, a solidão. Uhum. Se nós observarmos, todos nós somos temos um pouquinho de solidão. Porque nós não aprendemos ainda a expressar todos os nossos sentimentos, né? Nós dizemos, na minha época, né, a gente tinha muita dificuldade, por exemplo, os homens, né, por machismo, né? Tem até hoje, mas naquela época era muito pior, né? Então, um homem dizer eu amo era uma coisa muito difícil, né? E isso provocava uma certa dificuldade de expressar o sentimento. Hoje a gente já fala com mais tranquilidade, mas isso não significa que todos os problemas estão resolvidos, né? Todos nós temos muitos sentimentos dos quais nós nos sentimos solitários neles, sozinhos, né? Essa solidão. E essa solidão ela é muito importante que a gente observe e busque se conhecer por ela. Porque muitas vezes também, como eu falei no medo, a solidão também a gente foge. Estou sentindo muita solidão hoje, quietinho, eu vou sair para a rua, vou agitar alguma coisa, e aí eu esqueço da minha solidão. Né? Como se a solidão fosse embora. Ela não vai embora, você desvia a atenção dela. Né? Então, a alma tem um desejo, uma necessidade de se expressar. Nós temos que aprender com isso. Então, se a gente observar as nossas solidões, em cada partezinha nossa, nós podemos aprender a lidar conosco mesmo. Né? E se nós formos, né, seguir a máxima da doutrina da caridade, quando nós formos solidários, ou seja, buscar da caridade, de ouvir o nosso semelhante, o nosso amigo, o nosso companheiro, nós vamos também aprender com ele. E aí esse aprendizado é muito mais rico e muito mais bonito, né? Tá bom, porque eu vou parar de falar, porque ele conhece, e se deixar eu falar aqui até acabar. Então, Brenda, eu queria falar um pouquinho também. Só um segundinho, só para avisar. A gente tem 10 minutos, né? E aí todo mundo já sabe, mas eu vou avisar. Caindo, volta todo mundo. Né? O Lucas Barreto, ele disse o seguinte: eu tenho um amigo chamado Pedro. Ele sofre com ansiedade. Eu sempre tento manter contato com ele. Conversamos muito. A Denise Porto, ela coloca: Cristina, eu também fazia isso. Mas, com o tempo, vamos melhorando isso. Primeiro é procurar a causa para o efeito e, assim, aprender com ele assistido pela ajuda divina. Escuto vocês e poderia dizer muitas coisas para ajudar. Quanto a quem falou sobre remédio, eu também tomo. Mas digo que isso às vezes se faz necessário. O próprio Divaldo diz isso, porém acredito que todas essas desordens têm um certo fim do espiritual. Hoje eu agradeço a Deus por essas provas, pois sei que aprendo e aprenderei ainda mais com elas. Também por isso gosto de passar aos outros, pois eu tive muitos momentos ruins também de fuga, mas a única sensação que me aproxima da calma é quando estou tentando seguir os ensinamentos de Jesus. Foi na doutrina que eu encontrei a paz. Pode ir, Brenda. Ou quem quiser falar agora. Boa noite. Quer falar, Brenda? Pode falar. Posso falar um segundinho só? É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo César, sou lá da coordenação lá da Casa Caridade Maria Franca, da Mocidade. E gostei muito das falas e a questão do medo, né, como o André falou, até certo ponto ele é realmente muito necessário, né? Se a gente não tiver medo, a gente acaba até queimando a mão, atravessando a rua sem olhar, enfim. E a questão dos remédios, os medicamentos, né? Tem muita gente que critica, a crítica é salutar, é importante, porque, como o Gabriel falou, até certo ponto isso pode gerar uma compulsão pelo remédio, mas é importante a gente pontuar que depressão ela tem um aspecto espiritual, um aspecto emocional, mas também tem um aspecto que atinge também patologicamente o indivíduo, né? É sempre importante procurar o médico, procurar o profissional e, por que não ter vergonha de, até certo ponto, até certo momento, utilizar de um medicamento, né,
é lógico, né? Não usar aquilo como uma muleta e ficar sempre preso àquela situação, né? Até certo ponto é necessário, né? Mas, lógico, aqui, como a gente está no ambiente de mocidade, é lógico que buscar a religião, buscar a doutrina é de salutar importância e, aos poucos, né, a pessoa vai, com o auxílio do profissional, vai se desapegando daqueles remédios, ou então vai diminuindo a dose, enfim. A gente não tem que ter preconceito, né? De algum momento, por acaso, a gente ter que utilizar o medicamento. Vai lá, Venda. Pode falar, Guga, que queria falar. Não tô te ouvindo. Esqueci de deixar só o microfone para falar. Eu queria falar, continuar em questão do medo, só que eu tô com medo de ser interrompido por causa do tempo tentar falar, e se cair, eu volto e retorno ao assunto. Me perdi um pouco aqui, mas enfim, consegui recuperar o fio da meada. É importante falar que o medo, ele acaba levando a gente para diversos caminhos, né? E, tipo assim, 2 caminhos que eu achei muito interessante aqui de ressaltar, que inclusive está escrito no livro de Joana, é que ele leva para o caminho da violência irracional, entendeu? Tem pessoas que, acometidas pelo medo, acabam se transformando, sabe? Tipo, se tornando pessoas violentas, assim, de forma irracional, entendeu? Uma violência que a gente não vê hoje em dia. Só que muitas das vezes a gente não procura saber a causa desse medo e às vezes julga a pessoa devido à postura violenta, né? E outra coisa também que todo mundo falou aí foi a questão da depressão, entendeu? Que o medo, ele se torna às vezes tão pesado, tão coisa, que ele acaba arrastando a gente para uma depressão, entendeu? E essa que é a questão, tipo, até onde o medo leva a gente, entendeu? O medo, como algumas pessoas falaram, é bom, mas até onde ele leva a gente que é bom, entendeu? Aí tem uma parte do livro de Joana que fala as precauções para resguardar-se ou para a família aos dissabores do delinquente, mantendo os haveres em lugares quase inexpugnáveis, fazem um homem emparedar-se no lar ou aglomerar-se em clubes com o pessoal selecionado, perdendo a identidade em relação a si mesmo, ao seu próximo e consumindo em conflitos individualistas a caminho dos desequilíbrios de grave porte. Assim, eu lendo essa parte, eu vi que basicamente a gente traz tanto medo para nossa vida que a gente acaba se isolando, entendeu? E daí isso vai criando muitas barreiras sociais, entendeu? Um exemplo é, tipo, sei lá, fulano mora lá num condomínio mais seguro de tal cidade, entendeu? Longe, às vezes, de toda a família dele, de todo aquele pessoal que ele cresceu junto, entendeu? Todas as pessoas, todos os amigos. Então, será que esse medo tá fazendo essa pessoa bem, tá trazendo benefícios? Ou tá só gerando um pânico, tipo, desenfreado, que tá fazendo com que ela se isole? E ela se isolando, ela acaba vivendo uma vida de solidão, entendeu? E isso acaba acometendo, tipo, em depressão, entendeu? Porque a pessoa acaba se isolando tanto devido a esse medo, por vontade de proteger a família, vontade de proteger a si mesmo, que acaba, tipo, gerando essa solidão e gerando também essa segregação social, entendeu? Porque se a gente for, tipo, eu não sou muito especialista em relação a isso, mas se a gente for parar para pensar, a causa de existir tantos condomínios, essas coisas assim, é justamente por causa disso, que as pessoas têm medo do outro, entendeu? Medo de estar ali naquela situação, e elas se isolam, entendeu? Elas se isolam, elas criam um estado perfeito ali para elas, entendeu? Um local onde moram pessoas seletas, onde moram pessoas que elas têm confiança. Eu confio no meu vizinho aqui, entendeu? Confio nele, se ele tem dinheiro para pagar, eu confio nele, entendeu? E daí a gente acaba depositando a confiança em pessoas que a gente não conhece, entendeu? Não sabe. E, de fato, causando solidão, entendeu? Isso eu queria pontuar. E também eu queria pontuar em relação ao medo da aprovação, entendeu? Como a Brenda falou no começo,
em relação a toda essa questão de redes sociais e de curtidas e coisas como a gente estava falando, acaba gerando esse medo das pessoas de serem aprovadas, entendeu? Como que as pessoas me veem? Será que as pessoas me aprovam? Será que eu recebo tantas curtidas? Será que todo mundo gosta de mim? Entendeu? Será que se eu for ali, se eu me pôr na frente de alguém, a pessoa vai me aprovar? Entendeu? Então, é um outro tipo de medo também. E o medo também, o medo do novo. É importante ressaltar isso. É um medo que me acomete bastante. É o medo da gente dança, um emprego novo que a gente vai ter, entendeu? Um local que a gente vai estudar novo, acaba causando esse medo a gente, entendeu? Então é bom ressaltar isso. Acho que a live vai cair já. Está colocando as suas ideias, as suas dúvidas. E isso é bem enriquecedor. Boa lembrança, boa lembrança. Nós somos só ouvintes. Já está voltando todo mundo já. Está até rapidinho. Nós estávamos com 34. Já estamos em 28. O pessoal já está voltando. Guga, se você quiser continuar, pode ir, cara. Já estamos em 30 já. 29. Então, continuando, gente, eu estava falando em questão do medo e por causa das redes sociais, etc. Aí, Joana fala, né, que os valores da nossa sociedade se encontram em xeque, porque eles são transitórios, entendeu? Então, toda essa necessidade que a gente tem de aprovação é uma coisa que, assim, em breve vai passar, entendeu? Por mais que a gente, infelizmente, viva isso hoje em dia, que não é fácil, entendeu? Eu até citei com as meninas esses dias a questão de Black Mirror, que é uma série que fala muito da realidade de forma exagerada, para as pessoas conseguirem enxergar que aquilo ali faz parte do dia a dia delas, né? E tem um episódio específico que tem uma personagem que ela vive num mundo de fantasias porque ela, tudo, aonde ela vai, ela precisa de aprovação das pessoas, entendeu? Ela precisa causar uma boa impressão, para as pessoas avaliarem bem elas, para que ela possa ser bem vista nos lugares. Isso acaba gerando um pânico dentro dela, um medo dentro dela, que ela acaba enlouquecendo, ela acaba, assim, se isolando, aproximando de pessoas que ela não tem uma boa relação, tudo por causa desse medo da aprovação. E outra coisa também que eu estava lendo Joana fala que é no espírito, no cerne do ser, né? Ela usa essas palavras, que se encontram as matrizes desse medo, entendeu? E fala também que os fenômenos fóbicos procedem das existências passadas, nos quais a culpa não foi libertada face ao crime haver permanecido oculto ou dissimulado ou não justiçado, transferindo-se a consciência faltosa para a posterior regularização. Teve um caso, uma casa que eu ia, que uma psicóloga pediu a permissão do conselho de portas, e era um medo assim até então inexplicável, né? Tipo, por que a pessoa tem medo de abrir portas, entendeu? Tipo, chegar aqui e abrir uma porta. Às vezes pode parecer tão, assim, estranho para algumas pessoas. E, assim, como essa psicóloga tinha contato com os espíritas, e era espírita também, ela acabou, tipo, assim, sugerindo, né, que houvesse um processo, eu acho que de regressão, e foi descoberto que essa pessoa, numa vida passada, ela chegando em casa, ela abriu a porta
e encontrou toda a família morta, entendeu? E isso foi tão chocante para ela, foi tão chocante para essa pessoa, que essa pessoa trouxe isso para essa encarnação, entendeu? Para você ver como que os nossos medos que não foram bem resolvidos na outra vida, os nossos pavores, os nossos pânicos, eles ficam na gente, sabe? Eles permanecem na gente como bagagem, e isso pode ser levado para vidas, assim, encarnações posteriores. Como esse caso que, assim, até então, pra gente é um absurdo, né? Como é que a pessoa não consegue abrir uma porta, né? Mas aí a gente consegue enxergar essa consequência, sabe? A consequência do medo. Então, vale a pena, às vezes, a gente tratar esse medo, cuidar desse medo, entendeu? Até que ponto ele está sendo bom pra gente? Será que ele não está prejudicando a gente de uma forma que a gente não vê? E... Bom, é isso. Posso falar uma coisa? Bom, é uma questão do Livro dos Espíritos que eu queria colocar aqui, que é a questão 767, que pergunta assim: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? A resposta: sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Ou seja, se estamos aqui para provas e expiações, a gente acha mesmo que se isolando do outro, a gente vai conseguir evoluir sozinho? Acho que não, né? E isso fala muito sobre o trabalho da caridade, sobre o autoconhecimento, assim como acho que André citou, o isolamento espontâneo é saudável para o indivíduo porque pode permitir ele a reflexão, né? O autoaprimoramento. E um dos conceitos dele perante a vida e perante as ações dele com o outro. E tem uma fala aqui também do espírito Hamed na obra As Dores da Alma, psicografado por Chico Xavier, que fala assim: sofremos de solidão, prezamos as inerentes vocações e naturais tendências da alma. Nos distanciamos do que realmente somos. Criamos um autodesprezo, passando a partir de desenvolver um sentimento de solidão, mesmo rodeados das pessoas mais importantes e queridas da nossa vida. Ou seja, por que nos sentimos sozinhos? Sempre, o tempo inteiro, nas falas espíritas e também nas falas de Joana, ela fala sobre esse autoconhecimento, sobre conhecer a si mesmo e depois tentar ajudar o outro. E muitas das vezes, como o Gustavo falou, a gente está rodeado por grupos sociais. E as pessoas que são tímidas, são retraídas, por exemplo, acabam que se sentem mais isoladas ainda por não terem essa facilidade de integrar em um grupo. E qual que é o nosso papel quanto pessoas, né, quanto espíritas, para com o outro? Esse papel de ser amigo, de saber ouvir mais do que falar. Às vezes o outro está ali pedindo socorro em silêncio. A gente perceber essas coisas e tentar ajudar o outro para que juntos possamos evoluir. Tem uma outra fala aqui, que é do livro de Joana, que ela diz o seguinte: Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amar a Deus como a mais importante conquista do homem, conclama-o a amar-se e valorizar-se, a conhecer-se de modo a planificar-se com o que é e tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. Então, acredito assim, que quando a gente ama a si mesmo, a gente consegue doar para o próximo tudo que há de melhor na gente. E muitas das vezes, como eu tinha citado antes, as pessoas que estão sempre rodeadas de pessoas por interesses próprios, elas se sentem vazias, porque elas não conseguem, elas não recebem amor verdadeiro, elas recebem coisas superficiais. Então, elas não conseguem doar aquilo para outra pessoa, porque elas estão tão vazias de si que elas não conseguem doar aquilo para outra pessoa. E muitas das vezes também a gente fica se perguntando
mas eu tô tão sozinho, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém isso e aquilo. Mas quantas vezes nós mesmos não fomos egoístas com o outro e às vezes não prestamos uma palavra de solidariedade? Ou às vezes olhamos mais para o outro do que para a gente, sabe? Para nós mesmos. A gente também tem esse papel de não só nos curarmos, mas curarmos os outros também, porque juntos, com certeza, somos mais fortes. E eu queria jogar outra pergunta. O que vocês têm feito para fugir do medo, para fugir da solidão? De que forma vocês têm feito isso? Seja através de caridade, seja através de hobbies, ou através de ajuda terapêutica, porque os remédios são sim importantes, mas tudo que é em excesso não é bom para nós, não é bom quanto para o nosso espírito, porque ocorre o que o André até citou, que é o processo de autoobsessão, que é uma coisa que nós ficamos tão afundados naquilo, há muito remédio, eu preciso me preencher com outras coisas, como drogas, bebida, álcool, e a gente vai ficando tão vazio de si que nós mesmos criamos esse processo de autoobsessão e capazes também até de obsediarmos outras pessoas. Enfim, eu queria que vocês me dissessem de que formas vocês contribuem para afastar o medo, para afastar... O que vocês têm feito em benefício de si próprio para que isso não ocorra? A Cristina já está com a mão levantadinha ali, já tem uns 15 minutos, tadinha. Vai ficar com o braço doído. Fala aí, Cris. Não, a minha fala era em relação à fala do Guga com um pouco a fala do André. Porque como ele falou, realmente, traumas que você tem de vidas passadas viram medos de agora. Porque você tem o sentimento medo, que é necessário. É uma coisa humana que nos permite ser cautelosos. Você precisa sentir o medo. Uma pessoa que não tem ausência de medo é uma pessoa preocupante, uma pessoa que não vai ter noção de perigo. E você tem os medos específicos, que normalmente são causados por traumas mesmo. Coisas que a gente às vezes não entende. Porque tem gente que fala, mas eu não sofri nada quando eu era criança e eu tenho um medo absurdo disso. Talvez não quando criança. Mas alguns traumas são tão fortes e tão poderosos que podem ser passados no pós-vida. E respondendo um pouco a pergunta que a Brenda jogou para todo mundo também aí, eu no exato momento não tenho feito nada para evitar o meu medo nem a minha solidão, porque eu não estou em estado de solidão, eu tenho estado em estado de solitude, como ela falou. Eu tenho tirado muito esse momento de quarentena para entender o porquê dos meus medos e porquê de eu me sentir assim. A Ana Clara acho que falou alguma coisa ali no chat, eu não sei se ela quer falar pessoalmente. Não, Ana. A Ana está dizendo o seguinte, atualmente, agora na quarentena, com a ansiedade, que no meu caso é patológica, eu tenho tentado estudar mais o espiritismo e praticar mais hobbies, porque senão sinto que vou surtar. E aí a Brenda... a Brenda... Aí é com a Brenda mesmo. Pode seguir. Eu também gostaria de responder essa pergunta feita pela Brenda. Eu acho interessante o que você falou, Brenda, a questão da caridade e tal, de afastar a sua estude. Entretanto, tem uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho. E acontece muito no movimento espírita isso. Existem muitas pessoas que procuram o trabalho da caridade, o que é ótimo, um trabalho que refaz, mas tem muita gente que usa o trabalho da caridade para fugir desse lugar. Eu estou indo para a caridade porque eu não quero pensar no medo, eu não quero pensar na solidão. Eu estou fazendo um trabalho para fugir da mudança. E existe muito isso no movimento espírita, infelizmente. Isso é até algo que acho que Joana chega a comentar um pouco em O Homem Integral também. E, após esse comentário, uma coisa que é até minha, na questão de medo e solidão,
Eu acho que pro medo, uma coisa que me refaz muito é a prece. Não tem outra coisa que me reequilibra tanto quanto a prece. Você pode até achar um pouco bobo que eu vou falar também, mas em situações onde eu estou muito ansioso, ou onde eu estou muito preocupado, uma coisa que eu faço é conversar com meus pais. Eu falo para minha mãe, eu estou passando por isso, está acontecendo isso, eu estou preocupado, o que você acha que eu posso fazer? Me ajuda? E, cara, me refaz muito, me auxilia muito. E sabe aquela sensação de que, cara, você está enfrentando um problema, mas você não está enfrentando aquele problema sozinho, porque você tem pessoas que você pode contar? Essa é uma sensação muito boa de refazimento, quando eu comento com meus pais os meus problemas e peço eles aconselhamentos, ajudas. É uma coisa muito boa. A Ana Clara, opa, Ana Clara, não, a Elisângela, Brenda falou sobre a autoobsessão. Aí ela faz uma pergunta. O nosso medo ou fobia pode ser influência de outros espíritos? Como diferenciar? De responder isso aí, Brenda. Bom, eu não sei assim, não sou mestre para falar sobre se há o medo natural nosso e o medo causado por espíritos. Mas a gente sabe que na maior parte do nosso... Nós somos influenciados por espíritos. A maior parte da nossa consciência não é nem nossa, é o tempo inteiro recebendo influências. Inclusive, falaram uma vez sobre isso numa palestra lá na Casa Maria Frank. Então, pode-se dizer, sim, que parte dos nossos medos, das nossas fobias, sejam por influências de outros espíritos. Mas até que ponto a gente tem um padrão vibratório para tipo de influência? Sabe? Eu acredito que quando chega a acontecer isso, é porque a gente está com a cabeça tão ruim, tão preocupada com outras coisas, com ansiedade, preocupado com o amanhã, preocupado o tempo inteiro com muitas preocupações, não pensa em nada para engrandecer a alma. E acho que essa diminuição vibratória acaba que atrai muitos tipos de espíritos que nos sugam, enfim, espíritos obsessores. E eu acho importante isso a prece, é uma coisa que o Gabriel falou, coisa que também me ajuda e me conforta muito quando eu me sinto sozinha, quando eu me sinto com medo. E a crença, né, também na nossa vida eterna, porque nós estamos aqui para sempre aprender e procurar evoluir. Acho que isso me conforta bastante, porque hoje a gente se encontra num cenário tão, assim, escasso de amor, sabe? As pessoas querem receber amor, mas não querem dar. E hoje é visto isso como algo, tipo, ridicularizado, sabe? Por exemplo, se você expressa o amor pelo próximo, é uma coisa ridicularizada. E eu acredito que essa pandemia tem aberto os olhos de muitas pessoas em questão disso. Pensem só, quantos avós não estavam se sentindo totalmente sozinhos em casa, enfim, e quantos netos, filhos, não os procuravam antes e nesse momento estão procurando, sabe? Então, tem males que vêm para o bem. Ou seja, Deus nunca manda nada pra gente só por, sabe, isso vai acontecer por acontecer. Tudo tem um aprendizado e a gente tem que saber tirar esse momento de solitude, esse momento de medo, para podermos olhar para dentro de si, olhar para o próximo e ver quais as coisas boas que está gerando para a gente, sabe? Não só as coisas ruins. Gabriel, queria falar, né? Sim. Então, quando a gente fala de obsessão, nós temos que pensar em duas coisas. Existe a obsessão e existe pressão. Pressão é uma coisa normal da vida. Pensa numa casa, a sua casa, dentro dela tem você. E fora da casa tem muitas forças, como cobranças, relações, coisas que pressionam sua casa. Isso é pressão e isso é normal.
Obsessão se torna quando você pega a sua casa, abre a porta e deixa toda essa pressão entrar. Obsessão é sempre uma relação de troca. Você, obsidiado, dá algo ao obsessor que ele quer, e você ganha do obsessor ao que você, obsidiado, quer. O que você ganha, o que você dá, não importa. A questão da obsessão é que o que causa a desproteção para ouvir obsessão é a ausência de consciência dos seus próprios sentimentos. A partir do momento que você matura o que você sente, compreende e analisa do momento que você está sentindo, o que você está pensando, você não abre espaço para a pressão entrar e assim haver obsessão. Alguém mais gostaria de pontuar alguma coisa? Eu queria pontuar que o tempo já acabou, entendeu? Eu queria pontuar que o tempo já acabou. Mas eu não disse nada disso, então vocês continuem que eu vou ficar aqui observando. Porque para mim tá bom demais. Gente, só pontuando, agora é sério mesmo, o tempo já acabou, como a gente tem 1 hora que é o combinado com todos, né? Mesmo porque tem outras pessoas que têm outros afazeres. Quem tiver alguma coisa para colocar, coloque. A gente vai dar aí uma colher de chá de mais 10 minutos para a gente poder encerrar, tá certo? Alguém? Gustavo? Eu acho que todo mundo já pontuou tudo que tinha para dito, né? Eu falei bastante dos medos, assim, no geral. Eu anotei um monte de medo aqui. Medo de perder alguém familiar, que eu falei, medo da tal situação, medo do futuro pós-pandemia, medo de enfrentar as mudanças, medo do novo, medo da aprovação, da solidão. A gente falou bastante, né? Da questão dos medos, né? Assim. E você acha legal a gente, de repente, falar, sei lá, o pessoal colocar no chat, que eu acho que não vai ter tempo de pontuar aqui, mas as pessoas falarem qual o medo que aflige elas, entendeu? Acho importante falar isso, porque eu acho que essa troca acho que é interessante, né? Porque, de certa forma, a gente pode ver que outras pessoas talvez tenham medos parecidos com os nossos, e a gente pode se abraçar, né? Eu acho que isso é importante nesse momento. Então, eu vou falar. Só para meio que fechar essa questão de medo, assim, uma coisa que me aflige bastante é esse medo da evolução, entendeu? De como que tudo vai se proceder, né? Eu até ia botar uma música no começo, só que por não ser uma música espírita, eu fiquei meio sem graça de pedir para colocar, mas depois vocês procurem aí, eu vou deixar o link para vocês. E a questão do medo da evolução, sabe? De como que nossa vida vai ser, entendeu? Não só, tipo, em questão da pandemia, entendeu? Mas em questão de tudo, né? Eu sou uma pessoa que tenho muito medo do que vai acontecer comigo, do que vai acontecer comigo em relação à minha vida, entendeu? O que vai ser amanhã, se amanhã eu vou ter o que fazer, entendeu? Se eu vou ter um futuro na minha profissão. Isso é uma coisa que me ataca demais, entendeu? Então, esse é um dos meus principais medos. O medo do florescer, né? Show, beleza, bacana. Penso que a gente já pode ir encerrando. Eu gostaria em nome de todos, né, de agradecer o trabalho bonitinho demais que Brenda e Gustavo fizeram. Ficou impecável, a meu ver, ficou impecável, ficou muito bom, sabe? Tanto um quanto o outro, medo e solidão, são temáticas difíceis de se lidar, porque fala de coisas profundas da gente. Coisas que a gente, às vezes, não quer falar com ninguém, que a gente não tem coragem de dizer para ninguém. O medo atualmente é uma rotina diária com tudo isso que a gente vê. Né? Infelizmente, né? Na verdade, felizmente, ele faz parte desse processo de criação e mudança.
O medo é bom, como todos os sentimentos são. O lance é como a gente está reagindo a eles, como que a gente está entendendo, trabalhando e executando. Para a gente fechar, a Daísa, só me diz aqui, das casas espíritas que já botaram a mão na massa foi... Caminho Esperança, Caminho Maria Frank, Couto Pedro e... as 3 casas. Então eu vou querer alguém agora eu vou pedir alguém do Joana d'Arc, né, que por livre espontânea pressão que se indique, né, e me diz outra casa aí, Daísa, já que ninguém vai ser... Nós temos Maria de Nazaré, não sei se Carlinhos, o que ele acha. O Cantinho Fraterno, que também o Joana d'Arc, o Cantinho Fraterno, Maria de Nazaré, eles podem se auto-indicar alguém aí por livre espontânea pressão, fica tudo legal, bacana, né? Qual jovem que quer se auto-intitular aí? Lembrando que semana que vem nós vamos falar de algo que é muito bom, que é liberdade. Também no mesmo lugar de Joana de Ângeles. Algum jovem vai se candidatar? Só registrando que eu senti falta de Ítalo hoje. Ítalo está ali quieto. Né? Ele está aí? De amigo ele tá como amigo da luz, sabe? Escondido. Ítalo, meu querido, não te vi. Já que jovem nenhum se candidatou, eu vou pedir então ou a Carlinhos ou a André, né, que indiquem um jovem que vocês acreditam que possa fazer parte do trabalho de semana do sábado que vem. Que silêncio. Ficou um negócio sepulcral aqui agora. O Maria de Nazaré, por enquanto, hoje não tem ninguém aqui que possa assumir esse compromisso para a semana que vem. Mas eu vou ver no nosso grupo lá, sim, com os jovens, se para outras semanas a gente consegue. Sim. André? Ou Tânia? Não sei qual dos dois que vai falar pelo trabalho. A nossa casa hoje, além de Vinícius, né, nós temos da Mocidade 3, João. Ele veio hoje pela primeira vez para conhecer as mocidades presentes, os amigos aqui presentes, e ele não se manifestou. Eu não sei se ele estaria à vontade para fazer esse trabalho semana que vem. João, você pode falar? Opa, boa noite. Boa noite, João. Bem-vindo ao grupo, são todos amigos de outras casas espíritas, de mocidade, que estão fazendo esse trabalho, João. Uhum. Semana que vem eu estou comprometido já com o nosso grupo para fazer o trabalho. O estudo do sábado que vem. Ele assumiu hoje na aula da mocidade o estudo para sábado que vem, realmente. A gente poderia, então, ficar para o outro sábado? Pode, pode sim. Pode. E aí, João, você aceita para o outro? Com certeza. Então. Legal. João já fica para, sem ser o próximo, o outro. Né? Que nós ainda não sabemos. Gente, eu gostaria de saber quem que vai se candidatar. Então, pelo que Cantinho Fraterno, Paiva e Júlio, vocês têm alguém que poderia estar fazendo esse trabalho? Porque eu vou dizer que se ninguém se candidatar, eu vou candidatar alguém. Boa noite, pessoal. Júlio. Boa noite, Júlio. Oi, Júlio. Então, eu estava esperando se manifestar. O Lucas Licurgo, é a primeira vez que ele está participando, mas ele se candidatou. Eu não sei se ele está presente aí em vídeo, mas ele se candidatou. E eu queria saber da Érica ali, se ela também quer participar na semana que vem. A Érica? Que eu Érica Lírio. Ela já deixou uma mensagem aí, agradecendo.
Sim, minha filha, você. O Lucas já está aqui, me candidatei. Lucas se candidatou? Maravilha, Sim, Lucas. Lucas Licurgo. Isso, já está candidatado. Né? E a A Érica? Érica aceitou também, que já vi aqui. Ó. A Érica aceitou também? Aceitou então, também. nós temos os dois, né? Lucas e Érica, para semana que vem. O tema é liberdade, do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles. Samuel? Capítulo 1. Capítulo 1, valeu, Rose. Mesmo capítulo. Eu só gostaria de fazer um comentário aqui. Boa. Eu sempre digo, né, que estudar é muito bom, essa parte toda, inclusive o tema de hoje até falou sobre isso, mas nós temos que também estar pensando em coisas que nós podemos fazer para ajudar. Hoje, a presidente da Liga Espírita, né, estava nas redes sociais pedindo biscoito, leite para os pacientes. Aí eu até vi uma postagem dos jovens do Culto Pedro, querendo alguma coisa, porque eles fazem visita e não estão podendo fazer agora. A então, eu deixo Daísa, aqui uma provocação. Tá, Luísa. Luísa. Cadê Luísa? Oi. Fala, Luísa. Já que Cadê você queria Luísa? falar, tá aí, Luísa, fala. Aí, ó. Então, gente, era sobre isso? Isso, era sobre isso. Então vamos embora, Luísa, pega a palavra. Então, eu e alguns jovens do Culto Pedro, a gente faz um trabalho no João Viana, todo primeiro sábado do mês. A gente vai lá e faz uma atividade com eles. Visto que agora a gente não está podendo ir lá, né, por causa da pandemia, nós estamos nos organizando para tentar para ajudá-los, né, na divulgação de uma campanha para arrecadar dinheiro, né, porque como está em pandemia, é difícil a gente arrecadar o alimento com as pessoas, então a gente vai pedir o dinheiro, e aí para a gente poder ajudar o João Viana, mas a gente ainda está vendo como que a gente vai fazer, se a gente vai fazer vaquinha, se a gente vai colocar direto na conta, a gente está vendo, mas acredito que essa semana a gente começa a divulgar para o pessoal poder ajudar. Maravilha. E aí, Luísa, de repente você pode abraçar, né, as outras mocidades, se o pessoal todo que está aqui topar, para poder também estar colaborando com a iniciativa de vocês. Com certeza, essa era a nossa ideia. A gente até falou com o Samuel se a gente podia divulgar. Bom. Se a gente podia divulgar nas mocidades para que elas pudessem ajudar a gente e embarcar com a gente nesse trabalho aí, para a gente poder conseguir ajudar os pacientes. E aí, Eliette me mandou um áudio falando disso, né? Que ficou bem emocionada com o pedido deles, tal, porque o hospital está passando dificuldade, e a ideia é que não só eles façam, o lance é que vocês se juntem, né, todas as mocidades, e consigam fazer algo, divulgar, planejar, organizar, arrecadar, enfim. Já que a gente estava falando já que a gente estava falando de medo e ansiedade, eu vou botar lenha na fogueira. Eu acredito que ninguém está a fim de passar pelo problema de saúde mental e algum dia vir a ser internado. A gente precisa lembrar, eu lembro que quando eu tinha mais ou menos, encurtando a história, eu tinha mais ou menos 22 anos, o meu pai me levou para andar dentro do Hospital João Viana, né? Depois de andar durante muito tempo nas alas, principalmente fechadas ao público, porque tinha algumas alas que eram fechadas ao público, ele me fez uma pergunta: sabe o que difere você deles? Eu, logicamente, disse que não sabia. Então, eles surtaram e não voltaram. Muitas pessoas surtam e não voltam. É uma linha muito tênue. Eu nunca mais esqueci isso. Então, já que Luísa fez o convite, fica aí o convite também meu como coordenador aos outros coordenadores. Abracem a causa, amparem, ajudem, colaborem, né, trabalhem junto aí com
os seus jovens. Luísa e os demais estarão lá na Conexão das Mocidades, chamando vocês para esse trabalho. Tá bom. Né? Oi. Samuel? Aqui, Oi. deixa eu aproveitar para falar o seguinte. Nós da UENF, a gente está produzindo material de higiene. Legal isso para também. o pessoal, assim, pessoal carente. E daí a gente está precisando de doações também, entendeu? A gente está fazendo sabonetes assim, ó, para pessoas carentes que estão precisando, para a gente montar, tipo, cesta básica, etc. E também doação de óleo usado, entendeu? Quem tiver óleo usado em casa, que não sabe o que fazer, pode ir lá deixar com a gente, entendeu? Pode ter contato com bacana, bacana. Gustavo, você faz disso porque a gente tem um grupo chamado Leque Notícias, que eu acho que tem algumas pessoas que estão aqui que também estão nesse grupo, que é um grupo que tem mais de 170 pessoas de todos os grupos da nossa região. Então, se você tiver um cartazinho sobre isso, a gente pode colocar lá na divulgação desse grupo. Isso. E aí vai a divulgação lá pelo WhatsApp, que vai ficar até melhor. Sim. Isso. Aí... Aí quem puder estar ajudando com isso, entendeu? Quem souber também ajudando com máscara de proteção, entendeu? Precisa. Maravilha. Gente, vamos encerrar porque já deu nossa cota, né? Só fechando aqui, então, só para a gente deixar anotado. Ficou, Samuel, então, Samuel, Oi, fala. Só uma coisinha, depois a gente bota no grupo. A gente vai ter uma roda de conversa que talvez interesse essa galera, com a Ana Rosa, que é neurologista, na terça-feira, às 19 horas. A gente vai estar divulgando melhor depois no grupo sobre saúde mental. Sim. Só fechando, é o Lucas Licurgo, né? E mais quem? A Érica, né? Érica Lírio. Isso. O Lucas e a Érica. Beleza, anotou aí, né, Adaísa? Vamos fazer a nossa prece, então, para a gente encerrar. Eu vou aproveitar aqui, né, para pedir a Lorena para fazer a prece. Faz a prece para a gente, Lorena, por favor. Por que eu já estava com essa impressão de que você ia me pedir? Por quê? Vamos lá. Amado Mestre Jesus, companheiros da espiritualidade maior, que essa noite proveitosa possa significar alguma coisa para cada um aqui presente, que esse estudo leve um pouco de paz e que ajude, Senhor, a sanar nossas dúvidas, a acalentar nossos corações. O Senhor esteja com cada um aqui, nossos familiares, que assim seja. Eu vou fazer o contato, não? Pessoal, muito obrigado. Eu adorei, foi bonito demais. Tá gravado, né? E semana que vem a gente está de volta e vamos ali para o grupo do WhatsApp, que a gente vai colocando o que deseja para lá, as informações, e a gente vai entregando lá. Tá bom? Um grande beijo a todos, foi um prazerzão. Gustavo e Brenda, vocês dois estão de parabéns. Orgulho da nação. Isso aí. Beijo aos dois. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Beijo, pessoal. Boa noite.